Ideraldo, fala para mim, por gentileza, até que ponto o uso dos DDGs são o futuro ou o presente da nutrição animal? Eu considero já o presente, né? Até pela disponibilidade hoje de produtos derivados de usinas de etanol de milho, é uma realidade, né? As pessoas precisam realmente, os técnicos estão cada vez mais interessados em entender melhor esses produtos, e há diferença sim entre os produtos. É importante que os nossos nutricionistas saibam disso, né? Que precisam realmente conhecer mais profundamente esses produtos para que façam o melhor uso deles nas suas formulações, né? E é muito interessante porque esses derivados, eles podem ser usados em todas as dietas animais. É impressionante a abordagem que ele tem nesses aspectos, né? E contribuindo também sob o ponto de vista de sustentabilidade, na medida que quando a gente produz o etanol de milho, nós temos coprodutos valiosíssimos, né? E que podem sim e devem ser aproveitados para a nutrição animal. Em nível de aplicabilidade, rentabilidade, sustentabilidade, são esses os tripés que garantem o futuro desses produtos na nutrição animal, Ideraldo? Perfeito, é exatamente isso que a gente tem demonstrado em todas as pesquisas que nós temos feito, especialmente na minha área de aves e suínos. É o caminho, né? A gente consegue realmente resultados espetaculares comparados às dietas tradicionais e com resultados de custo ainda menores, né? Ideraldo, e qual que é o nível de aderência desse tipo de comunicação envolvendo o uso dos DDGs no processo de produção de proteína animal? Cada vez mais, as pessoas estão muito interessadas nesses produtos, e então todos os eventos hoje no Brasil, praticamente na nossa área, tem sempre uma palestra, algum esclarecimento sobre esses produtos. E é muito importante, porque, como eu mesmo disse, há muitas diferenças a serem exploradas. E, diferentemente do farelo de soja, que é um produto muito conceituado, que há mais de 100 anos se usa, os DDGs não é bem assim. E tem diferenças também entre os DDGs americanos e os DDGs que estão sendo produzidos aqui no Brasil. Ideraldo, em nível de política, falar um pouquinho sobre a política governamental, sobre a ampliação do uso dos biocombustíveis, né, que geram os DDGs, então que eles podem ser utilizados no processo de produção de nutrição animal como um coproduto auxiliado no processo de nutrição. Você acha que essa política envolvendo o aumento do uso de biocombustíveis vem a reboque também no uso dos DDGs na nutrição animal, e está havendo uma análise para ampliar, para haver um casamento sobre esses dois mercados, digamos assim? Eu não tenho dúvida, tá? Porque olha só o casamento perfeito. Você tem um produto, não, o etanol, na verdade, que o brasileiro realmente gosta do etanol, diferentemente dos Estados Unidos. Os americanos são um pouco resistentes ao uso do etanol nos carros, até porque a frota deles não está totalmente adaptada como a nossa. E o Brasil tem um potencial enorme de produção de milho, né? Que não compete em absoluto com a produção de alimentos, né? Então você tem um casamento na produção do etanol e também nos coprodutos para a nutrição animal, podendo até e fazendo, né, com que se possa baratear os custos dos alimentos no Brasil. Ideraldo, o uso dos DDGs, ele sofre um impacto envolvendo o preço do milho, o preço da soja, quando há uma instabilidade nesses mercados, influencia no uso ou não há uma relação direta? Há uma relação direta, sim, porque o nutricionista faz isso de uma forma muito calibrada, né? Eles têm programas de formulações bastante analíticos, e tudo isso é levado em consideração. Quer dizer, o custo é algo extremamente relevante para a viabilidade ou inviabilidade. E uma questão que no Brasil pega muito é a questão da logística, né? Dependendo do posicionamento onde está o produtor do etanol e o produtor dos alimentos, dos animais, né, você possa ter alguma dificuldade na viabilidade econômica desses produtos. Mas na maioria das vezes, especialmente com produtos de maior valor agregado, como é o caso dos produtos que a FS faz aqui na região do Mato Grosso, ele pode sim se deslocar mais e ser competitivo a nível de Brasil como um todo, né? Um produto de menor valor nutricional, por razões óbvias, ele vai caminhar menos, né? Ele tem mais dificuldade de caminhar. A fazer um paralelo nisso, quando o produtor, por exemplo, faz a escolha entre o milho e o sorgo, se ele for buscar de regiões mais longas, mais distantes, ele provavelmente vai buscar o milho e não vai buscar o sorgo. É a mesma realidade. Então você acha que, além do presente, o futuro passa pelo uso dos DDGs? Eu não tenho dúvida, nós já estamos nessa coisa, e é impressionante que cada vez que eu vou em alguma apresentação, ontem a gente viu isso aqui em Sorriso, né? Os dados de número de usinas, por exemplo, é impossível se acompanhar, porque toda semana tem um número novo e tem uma usina nova entrando em operação ou sendo anunciada que vai ser a pedra fundamental, e esse caminho é realmente sem volta. Vamos lá, considerando os Estados Unidos como um parâmetro para nós
nós ainda estamos distantes do que os americanos fazem em relação ao volume de produção de etanol de milho, né? Considerando a cana, aí nós temos uma realidade um pouquinho diferente. Mas em relação a milho, os americanos, por exemplo, 1/3 da safra deles já moídas para essa finalidade do etanol de milho. No Brasil a gente ainda que estamos crescendo, mas ainda estamos distante dessa realidade, né? E comparando com outros polos produtores de proteína animal, qual é o atual estágio do Brasil comparativamente, falando sobre o uso dos DDGs, Ediraldo? Hoje o Brasil praticamente, todos os estados hoje têm uma usina ou alguma capacidade de receber algum produto de derivados da usina de etanol de milho, né? É óbvio que as unidades de produção animal que estão mais próximas das usinas levam um pouco de vantagem em relação a isso, né? Pelo aspecto da logística, do custo de transporte no Brasil, que ainda é relativamente muito caro, né? Em outros países, Ediraldo, falando sobre outros países também que produzem proteína animal, existe uma comparação envolvendo o uso dos DDGs e no Brasil também? Sim, há muitas pesquisas, especialmente nos Estados Unidos, que foram os pioneiros nessa produção de etanol de milho, a partir do milho, né? A experiência lá é interessante quanto à viabilidade desses coprodutos, né? É muito grande, na verdade, né? Pela disponibilidade também que eles têm, né?